Polícia Federal prende 2 suspeitos de desviar verba do SUS do Maranhão. Empresário Thiago Brenan, acusado de vários crimes no Brasil, foi solto horas depois de ser preso pela Interpol. Quarta alta seguida do setor de serviços foi de 0,7%. TSE faz mais de 20 alertas às plataformas digitais contra as fake news nas eleições. Depois de 8 meses de bombardeios, presidente russo Vladimir Putin diz que o objetivo não é arrasar a Ucrânia. Remédio contra a diabetes pode evitar desenvolvimento de demência nas pessoas. Ativistas contra mudanças climáticas jogam sopa de tomate em um quadro de Van Gogh exposto em Londres. E um estudo alemão garante que o canto dos pássaros alivia a ansiedade e o mau humor. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal deflagrou hoje a operação batizada de Quebra-Ossos no Maranhão, contra grupo que teria inserido dados falsos em sistemas do Sistema Único de Saúde para receber repasses de emendas parlamentares. 2 pessoas foram presas. Essa é a 4ª operação deflagrada neste ano pela Polícia Federal que mira em recursos do orçamento secreto, esquema revelado em série de reportagens do jornal Estadão. Antes, a PF também deflagrou operações em Alagoas, no Maranhão, e na Codevasf, que tiveram como foco o orçamento secreto. De acordo com a corporação, a operação deflagrada nesta sexta-feira aponta indícios de fraudes em contratos fechados pelo município de Igarapé Grande, localizado a cerca de 300 quilômetros de São Luís, para desviar dinheiro público. A cidade de 11.500 habitantes teria informado em 2020 a realização de mais de 12.700 radiografias de dedo, o que resultou na elevação de teto para o recebimento de recursos em 2021. Um servidor da Secretaria de Saúde da cidade foi afastado do cargo e é alvo de mandado de prisão temporária. Segundo a Polícia Federal, as medidas foram decretadas em razão da posição que o servidor ocupava durante o período da inserção dos dados falsos nos sistemas do SUS e da formalização de parte dos contratos investigados. A corporação executou, ao todo, 2 mandados de prisão temporária contra os investigados responsáveis pela inserção de dados falsos nos sistemas do SUS. A Polícia Federal diz que eles são suspeitos de terem efetuado as práticas ilegais investigadas em diferentes municípios maranhenses desde 2018. A ofensiva mira ainda empresas que ocupam posições de destaque no ranking das que mais receberam recursos públicos da saúde entre 2019 e 2022 no Maranhão. Uma delas recebeu quase 52 milhões de reais. As empresas e empresários sob suspeita foram proibidos de participar de licitações e de contratos com órgãos públicos. A Polícia Federal, além de executar as ordens de prisão, vasculhou 16 endereços em Igarapé Grande, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Caxias e Timon, no Maranhão, e executaram diligências em Parnaíba e Teresina, no Piauí. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal de Bacabal, no Maranhão. A ofensiva apura supostos crimes de inserção de dados falsos, fraude à licitação, superfaturamento contratual, peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A prisão feita pela Interpol do empresário brasileiro Thiago Brenan em um hotel da capital dos Emirados Árabes não durou muito. Apesar de ser acusado de vários crimes, ele já foi solto. De acordo com informações da Polícia Federal e da Polícia Civil de São Paulo, Brenan deveria permanecer em um centro de detenção provisória em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, aguardando as etapas relativas ao processo de extradição para o Brasil. Mas no início da noite, o empresário foi solto após pagar uma fiança.
O empresário, de 42 anos, se tornou réu por lesão corporal e corrupção de menores após ser acusado de perseguir, agredir e ameaçar a modelo Aline Helena Gomes no dia 3 de agosto em uma academia em São Paulo. Como as agressões ocorreram na presença do filho do empresário e o menino, menor de idade, ofendeu a mulher, a promotoria considerou a prática de corrupção de menores. Todas as ações foram registradas por câmeras de segurança. Após se tornar réu, Brenan saiu do Brasil no dia 3 de setembro. 6 dias depois, a justiça deu um prazo de 10 dias para que o empresário retornasse ao Brasil, o que não foi cumprido. No dia 27 de setembro, veio a determinação para a prisão de Tiago. Mas as acusações contra o herdeiro não pararam por aí. Na tarde desta sexta-feira, o Ministério Público de São Paulo denunciou Tiago Brenan pelos crimes de estupro, cometidos 5 vezes, cárcere privado, tortura e lesão corporal gravíssima. Agora, a Polícia Federal cuidará do retorno e prisão do empresário, que será julgado pelos possíveis crimes em território nacional. Os postos do CadÚnico do Rio de Janeiro voltaram a ter filas nesta sexta-feira, mesmo com a prorrogação do prazo por mais 30 dias para a atualização do cadastro. Muitos cariocas já estavam na fila quando souberam da prorrogação e não quiseram perder o lugar. Diversas pessoas relataram que chegaram nas primeiras horas da madrugada e a reclamação da grande maioria delas era a distribuição de apenas 100 senhas por dia, mesmo com a superlotação no espaço. Para tentar amenizar a situação, a Prefeitura do Rio determinou que os postos ampliem o horário de atendimento em 2 horas, mas sem aumentar a capacidade de pessoas por unidade. Todas as famílias cadastradas atendem aos critérios exigidos pelo Auxílio Brasil e recebem no mínimo R$ 600. Quem não atualizar o cadastro pode ter o benefício bloqueado temporariamente. O beneficiário pode consultar a situação do cadastro pelo aplicativo. Assim é possível saber se ele está incluído no processo de averiguação ou na revisão cadastral. Caso o cidadão não tenha nenhum dado para ser alterado e nenhuma pendência para ser resolvida, a atualização pode ser feita pelo próprio aplicativo. Um remédio para diminuir o excesso de açúcar no sangue pode reduzir o risco de demência em até 22%, de acordo com uma recente publicação de uma revista científica americana. O estudo ainda não foi concluído, mas os pesquisadores estão otimistas com as descobertas que deverão ajudar a planejar melhor a seleção de medicamentos para pacientes com diabetes tipo 2, uma enfermidade que está diretamente associada ao risco de demência, como explica o cardiologista Nabil Goraieb. Quando a pessoa tem uma doença que atrapalha a circulação, que é o diabetes, ele age como se fosse entupimentos nos vasos sanguíneos que levam os oxigênio e alimentos para o corpo. Então chega a menos. Chegando menos oxigênio e alimentos, as células vão se destruindo, vão se deteriorando. E o cérebro não tem volta. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 55 milhões de pessoas no mundo todo vivam com demência. Não somente por causa do diabetes, mas também por outros fatores de risco, como o tabagismo ou a obesidade, por exemplo. E a expectativa é que esse número chegue a quase 80 milhões em 2030 e a cerca de 140 milhões em 2050. Portanto, essa nova descoberta científica chega para dar esperança da redução dessas estimativas, pelo menos entre os diabéticos. O estudo publicado na revista científica americana BMJ Open Diabetes Research and Care utilizou registros médicos eletrônicos de 560 mil pessoas com diabetes tipo 2, cadastradas no Sistema de Saúde para Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos entre janeiro de 2001 e dezembro de 2017, submetidas ao tratamento da doença por um período mínimo de 1 ano, com 3 tipos de medicamentos: metformina, sulfonilureia e tiazolidinediona.
Aqueles que tomaram esse último, também conhecido como TZD, tiveram um risco 22% menor de ter demência em relação aos pacientes que usaram apenas os outros 2 medicamentos, ainda sob análise dos pesquisadores. E é interessante que a gente está descobrindo que certos remédios para o diabetes acabam fazendo melhoras até no coração. Hoje a gente sabe que esse tipo de remédio que existe e os médicos já conhecem, ele além de diminuir o diabetes, vamos chamar desse jeito, a glicemia, ou é exatamente isso, ele tem outras funções descobertas por acaso. Ele faz bem para o músculo cardíaco, para o miocárdio. Então, olha que legal, a medicina vai para um canto e acaba descobrindo 2 cantos. O especialista afirma que a comunidade médica precisa sim estar atenta aos estudos científicos para aplicar as descobertas aos tratamentos conforme a comprovação da eficácia. Mas ele alerta que para reduzir o risco de demência associado ao diabetes ou não, é preciso mais do que remédios. Hoje se estudaram alguns idosos, vários idosos, e que uns faziam caminhadas diárias de 1.000 metros por dia. 1.000 metros é fácil fazer, não cansa muito, na maioria. E aquele que não andava nada, ficava só sentado numa poltrona, com a televisão ligada, sem enxergar e sem ouvir, mas com a televisão ligada. Então, esses indivíduos demonstram que eles evoluem mais para a demência do que aquele que fazia a caminhada diária. Essa é a receita do doutor. Hábitos saudáveis com exercícios e boa alimentação. E não apenas na melhor idade. Então nós temos que lembrar que a vida longa e com qualidade depende do jeito que você está vivendo hoje. Hoje é o decisivo para o amanhã. O governo federal liberou a vacina contra a Covid-19 em crianças com comorbidades a partir de 6 meses. Para as outras da mesma faixa etária, a imunização está em análise. O Ministério da Saúde liberou a aplicação de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer em crianças de 6 meses a 4 anos de idade que tenham comorbidades. A ampliação de uso da vacina da Pfizer para imunizar os pequenos contra o coronavírus foi aprovada pela Anvisa em setembro. Desde a liberação, há um impasse no Ministério da Saúde sobre a incorporação da vacina no plano de imunização. Em nota, a pasta informou que vai solicitar à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS a avaliação de possível ampliação do uso da vacina pediátrica nesta faixa etária. Até que seja analisado pela comissão, a vacinação está restrita ao público com comorbidades. A vacina para crianças de 6 meses a 4 anos de idade tem dosagem e composição diferentes daquelas utilizadas para faixas etárias previamente aprovadas. A formulação da vacina autorizada deve ser aplicada em 3 doses de 3 microgramas. A tampa do frasco da vacina deve vir na cor vinho para facilitar a identificação. As 2 doses iniciais devem ser administradas com 3 semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos 8 semanas após a 2ª dose. E veja a seguir, 4ª alta seguida do setor de serviços do Brasil foi de 0,7%. E ainda, projeto no Mato Grosso do Sul aumenta o poder das mulheres à frente dos negócios. Empresários de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, criaram um projeto social para estimular o empoderamento feminino no comando dos negócios. Kátia Anfi é empresária do ramo de joias e semijoias. Trabalha com objetos que realçam a beleza feminina. Kátia lidera um projeto social de empoderamento feminino. Ela convidou uma mulher batalhadora de 38 anos, mãe e avó, para participar da primeira edição do projeto de transformação para reacender o brilho feminino. A gente sabe que ela é uma pessoa guerreira, batalhadora, mas que se deixou de lado por alguns motivos. A cirurgiã dentista Kátia Jara atendeu a personagem que não vamos mostrar por enquanto, junto com uma equipe multidisciplinar. Foram feitas extrações dentárias, prótese, restauração,
facetas estéticas, toxina botulínica e outros serviços. O primeiro cuidado foi com a saúde bucal. Esse era o maior sonho que ela tinha, que ela queria muito melhorar os dentes, que ela queria sorrir de novo. Então isso nos deu alegria e eu chamei toda a minha equipe, né? O projeto Despertar o Brilho Feminino começou com uma conversa de consultoria chamada Salto Empresarial. O Arthur percebeu que o propósito dessas mulheres é transformar vidas. Elas aceitaram e outros parceiros também entraram neste desafio. E para a gente poder valorizar, poder ajudar a sociedade, porque hoje o empresário, o empreendedor está se preocupando muito com lucro, com vendas, sendo que esse resultado ele pode ser uma consequência do quê? Solução de problemas. O objetivo do projeto é promover a transformação completa, oferecendo suporte estético e psicológico para que as mulheres superem as barreiras e tenham mais confiança em mudar a própria trajetória. Tudo isso interfere em saúde, qualidade de vida, autoestima e assim, com certeza o resultado foi maravilhoso e a gente está muito feliz com o projeto. A transformação completa da personagem será apresentada no próximo mês. O setor de serviços registrou mais uma alta em agosto. Segundo o IBGE, foi o quarto aumento seguido. O setor de serviços, responsável por 70% de tudo aquilo que é produzido no Brasil, cresceu 0,7% em agosto, na quarta alta mensal seguida. Segundo dados do IBGE, desde maio, o setor apresenta um ganho acumulado de 3,3%. No acumulado do ano, a alta atinge 8,4% e em 12 meses chega a 8,9%. O mercado esperava a alta mensal menor. Com a sequência de altas, o segmento renova o maior nível desde 2015 e acima do patamar de fevereiro de 2020. O último mês sem as medidas restritivas para conter os efeitos da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o IBGE, o resultado também fica 0,9% abaixo do maior patamar da série histórica, alcançado em novembro de 2014. O avanço do volume de serviços em agosto foi acompanhado por 3 das 5 atividades pesquisadas pelo IBGE, com destaque para outros serviços que se recuperaram da queda no mês anterior, e informação e comunicação. A outra expansão do mês foi dos serviços prestados às famílias, seu sexto crescimento seguido. Em sentido oposto, os transportes exerceram a única influência negativa de agosto. Já os serviços profissionais, administrativos e complementares mostraram estabilidade no mês. O preço da gasolina e do etanol caiu no começo do mês. A região sul do país tem a gasolina mais barata e a norte registrou a maior queda, mas ainda tem o preço mais caro. Já o etanol está mais vantajoso em 6 estados: Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba e São Paulo. De acordo com pesquisa do Índice de Preços Ticket-Log, o preço do litro da gasolina nos primeiros dias de outubro valia R$ 5,20 em média. O valor é 2,44% menor se comparado a setembro. Já o etanol caiu para R$ 4,14, uma redução de 6,05%. No recorte regional, o Sul registrou a gasolina mais barata do Brasil, R$ 4,94. O recuo mais expressivo foi no norte. Apesar disso, a região ainda tem a média mais cara do país, R$ 5,43. O etanol mais barato foi encontrado no centro-oeste. Já o maior recuo foi no nordeste. Na análise por estado, o Rio Grande do Norte foi o único onde o preço da gasolina subiu, cerca de 3,56% a mais, indo para R$ 5,35. Já o Amapá teve a maior redução. O Rio Grande do Sul registrou o menor preço médio para o combustível e Roraima teve o maior valor. Ainda entre os estados, São Paulo foi um dos únicos a registrar alta no preço do etanol. Já Roraima tem o maior preço médio do Brasil, R$ 5,64.
As vendas para o Dia das Crianças subiram 6,4% este ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Foi a maior alta dos últimos 10 anos. Segundo a Serasa, o que facilitou a vida dos pais e fez a alegria das crianças foi a baixa da inflação, que incentivou o consumo. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, um dia após a inflação norte-americana registrar alta maior do que a esperada, podendo forçar o Banco Central dos Estados Unidos a intensificar o ritmo do aperto monetário, o dólar fechou em alta de 0,97%, cotado em R$ 5,32 na venda. A Bolsa de Valores fechou em queda de 1,95%. aos 112.072 pontos. Na cidade da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, 25 vagas de estágio estão abertas para estudantes dos ensinos médio e superior, com bolsas entre R$ 600 e R$ 1.000. A maior parte dos cursos técnicos e superiores exigem estágios para a formação. Mas mesmo quando o estágio não é obrigatório, pode ser um bom negócio investir em um. Por mais que o curso técnico ou a faculdade preparem e ensinem, apenas a experiência do mercado de trabalho pode mostrar a realidade cotidiana da profissão. E nesse sentido, o estágio é importante tanto como aprendizado prático da área ou como preparação para o mercado de trabalho. Essa empresa de telefonia celular de Dourados, por exemplo, está com vagas abertas para jovens que buscam essa oportunidade. Hoje nós estamos com um projeto novo, em que nós buscamos estagiários e desde o início da empresa nós temos contratado pessoas que não são formadas, pessoas que estão cursando, para entrar aqui dentro da empresa e crescer. Hoje a maioria já está em cargos elevados dentro da organização, então nós estamos buscando estagiários com esse intuito. Para a empresa, contratar estagiários de outros segmentos também fortalece o aprendizado e trocas de experiências positivas para os dois lados. A ideia é que nós temos pessoas que aprendam aqui, que cresçam aqui dentro da organização, aqui dentro da empresa, até para a gente moldar, de uma forma que nós esperamos, pessoas novas, pessoas que têm conhecimentos em outros lugares, em outras áreas, e que possa só crescer aqui dentro. E quantas vagas tem? Hoje são 3 vagas. Uma para o setor do RH, de recursos humanos, uma para o setor do financeiro e a outra para o estoque. Estudantes dos ensinos médio, superior e técnico têm a oportunidade de ingressarem no mercado de trabalho. São 25 vagas de estágio em várias empresas da Grande Dourados, com bolsas que vão de R$ 600 a R$ 1.200. Uma agência de empregos com sede em Campo Grande está realizando um trabalho voltado para esse público em Dourados, possibilitando o ingresso de muitos jovens nas empresas parceiras. A Superestágios faz o encaminhamento de estudantes e a integração de empresas interessadas em contratar estagiários e estudantes que estão buscando uma vaga. Então, basta o estudante se cadastrar através do nosso site, que é o superestágios.com.br. Gratuitamente, ele tem acesso a todas as vagas. Aqui em Dourados e região, nós estamos com 25 vagas na área de pedagogia, administração, contábeis, além do ensino médio, que também é uma grande oportunidade para quem está aí buscando a primeira oportunidade. A Aline também ressalta que uma oportunidade de estágio para jovens estudantes, na maioria das vezes, transforma em funcionário efetivo quem era para ser apenas temporário. A empresa tem a chance de encontrar dentro do mundo universitário ou do mundo acadêmico jovens talentos, pessoas que estão buscando aprender, se qualificar e entrar mesmo no mercado de trabalho. E para o estudante é a grande chance, a grande entrada dele no mercado, até porque 70% das empresas que contratam os estagiários efetivam eles durante ou após o término do estágio. Mas o candidato deve ficar atento, o mercado é exigente e a concorrência é grande. São necessários alguns requisitos para preencher o que muitas empresas esperam. Estudantes que tenham muita vontade de aprender, proatividade, iniciativa e principalmente essa questão do querer. Estar aberto a novas possibilidades. Esse é o principal. O restante a empresa treina, qualifica. Na verdade, a experiência ela não é necessária. O que é necessário é o estudante ter essa boa vontade de querer aprender. E veja a seguir, TSE faz mais de 20 alertas às plataformas digitais contra as fake news nas eleições. E veja também, depois de 8 meses de bombardeios, presidente russo Vladimir Putin diz que o objetivo não é arrasar a Ucrânia.
As eleições deste ano são marcadas pela divulgação de fake news. O Tribunal Superior Eleitoral já emitiu mais de 20 alertas de desinformação às plataformas digitais como Facebook ou YouTube. E fica o aviso: criar ou espalhar fake news é crime. A criação e a divulgação de notícias falsas com a intenção de prejudicar alguém é crime. A ação pode ser enquadrada pela Justiça como calúnia, infâmia ou difamação. Para esses crimes, as penas podem chegar a 3 anos, além do pagamento de multas. Quando se trata de fake news no âmbito da política, durante a campanha ou contra candidatos, a Justiça Eleitoral trata o assunto ainda com mais rigor. O Código Eleitoral pressupõe que, ao divulgar uma informação, o candidato, partido ou coligação verificou a veracidade do fato. O Código Eleitoral, no artigo 323, ele tipifica a conduta de divulgar fatos sabidamente inverídicos, que tenham o potencial de ofender candidatos ou de atingir candidatos ou partidos. Esse crime relacionado a fake news tem sido de ampla discussão nas eleições de 2022. A par disso, o TSE vem lidando com muito rigor a respeito disso, de modo que as notícias de maneira reiteradas ou de maneira abusiva, pode configurar aí abuso de poder econômico, abuso de poder político, o que pode gerar aos candidatos a cassação do registro de candidatura. O Tribunal Superior Eleitoral já emitiu mais de 21 mil alertas de desinformação às redes sociais e plataformas digitais, 2.600 avisos por disparos em massa e 15 mil por comportamento inautêntico e malicioso. Mas como saber o que é fato no meio de tanta desinformação e fake news? O TSE tem um canal exclusivo para tirar essas dúvidas, direto no WhatsApp. É só adicionar aos contatos o número 61 9637 1078. Aí você envia sua dúvida e o TSE vai responder se aquilo é fato ou boato. Assim, você tem certeza antes de repassar uma mensagem. Confirmar o que está sendo dito é responsabilidade de cada um de nós, porque mentira tem perna curta, mas não custa nada ajudar a cortar o fio da desinformação e impedir o repasse de mentiras contra quem quer que seja. Os candidatos à presidência realizaram agendas hoje no Nordeste e no Sudeste. Luiz Inácio Lula da Silva concentrou a campanha em Recife, capital de Pernambuco, onde conversou com a imprensa e realizou o comício. Já o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, participou de um evento no Rio de Janeiro e discursou para os eleitores e logo depois seguiu para Belo Horizonte. Durante o ato, o palco onde estava o presidente Bolsonaro e os convidados cedeu e deu um pequeno susto nos presentes. Em seu discurso, Bolsonaro ressaltou a melhoria da economia e disse que, se reeleito, ele vai aprovar a lei de redução da maioridade penal e a lei de excludente de ilicitude. Bolsonaro participou ainda do podcast Paparazzo Rubro-Negro e criticou a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Parabéns, Alexandre de Moraes. Que tornou sem efeito as investigações abertas por determinação do Ministério da Justiça e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica sobre os institutos de pesquisa eleitoral. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com apoiadores e, em seu discurso, ele defendeu uma discussão profunda com os empresários e com o movimento sindical sobre a questão da CLT e dos direitos dos trabalhadores. Lula disse que não quer uma volta ao passado, que só quer garantir que os trabalhadores não sejam tratados como escravos e que quer garantir que o brasileiro tenha um emprego com mais estabilidade. O candidato falou ainda que o país gerou 20 milhões de emprego com carteira profissional assinada no período do governo dele e que hoje a maioria das pessoas estão arrumando emprego em aplicativos, que não conhece o patrão e não tem registro em carteira. Simultaneamente ao segundo turno das eleições, no dia 30 para presidente da República e governadores, 8 municípios de 5 estados também vão eleger prefeito e vice-prefeito. Uma nova votação que foi convocada porque os prefeitos eleitos em 2020 tiveram mandato ou registro cassados pela Justiça Eleitoral. Os candidatos eleitos ficarão no cargo pelos próximos 4 anos.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o pleito ocorrerá nas cidades de Joaquim Nabuco e Pesqueira, no estado de Pernambuco, Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, Vilhena, em Rondônia, Canoinhas, em Santa Catarina e Pinhalzinho, em São Paulo. Para estes municípios, a ordem de votação na urna será primeiro governador, se houver segundo turno, depois para presidente e em terceiro para prefeito. 12 estados ainda não nomearam o governador. É o caso de Alagoas, entre Paulo Dantas, do MDB, e Rodrigo Cunha, do União Brasil. Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, e Eduardo Braga, do MDB. Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, e ACM Neto, do União Brasil. No Espírito Santo, a disputa é entre Renato Casagrande, do PSB, e Carlos Manato, do PL. Mato Grosso do Sul, Renan Contar, do PRTB, e Eduardo Riedel, do PSDB. Paraíba, João Azevedo, do PSB, e Pedro Lima, do PSDB. Em Pernambuco, disputam Marília Arraes, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB. No Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, do PL, e Eduardo Leite, do PSDB. Rondônia, Marcos Rocha, do União Brasil, e Marcos Rogério, do PL. Em Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT. São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT. E, por fim, Sergipe, Rogério Carvalho, do PT, disputa com Fábio Mitidieri, do PSD. Para a presidência da República, 156 milhões de brasileiros aptos a votar para definir seu candidato, que será Jair Bolsonaro, do PL, ou Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, disse que cabe à Justiça Eleitoral a fiscalização dos institutos de pesquisa. Ontem, o ministro derrubou as decisões tomadas pelo CAD e pela Polícia Federal sob a alegação de que ultrapassaram as suas competências. Alexandre de Moraes tornou sem efeito a abertura de inquéritos para investigar os institutos de pesquisa. O presidente do TSE afirmou que a competência para fiscalizar os órgãos é da Justiça Eleitoral. Dessa forma, não caberia ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e à Polícia Federal a iniciativa. O CAD e a PF tinham determinado as apurações dos institutos de pesquisa sob o argumento de que as entidades erraram no resultado de intenção de voto para as eleições do primeiro turno. Na decisão, Moraes afirmou que cabe à Justiça Eleitoral a fiscalização das entidades de pesquisa. Segundo o ministro, os envolvidos podem contestar a validade e a Justiça agir com exercício de poder de polícia para garantir a legitimidade do pleito. Moraes apontou ainda que as determinações do CAD e da PF são baseadas em presunções e que não apresentam indicativos mínimos de práticas de procedimentos ilícitos. O presidente Volodymyr Zelensky prometeu ao povo ucraniano que vencerá a guerra diante da Rússia. Durante uma entrevista coletiva, o presidente russo Vladimir Putin disse que em nenhum momento teve a intenção de destruir a Ucrânia e afirmou que no momento não pretende fazer grandes ataques ao país. Putin ressaltou que a convocação de reservistas russos terminará daqui 2 semanas. Após esse período, disse não ter planos para realizar novas mobilizações e que a Rússia está disposta a manter negociações. Quando perguntado por uma jornalista se tinha se arrependido de iniciar a guerra, ele disse que em nenhum momento se arrependeu de ter bombardeado partes da Ucrânia e que uma catástrofe global pode acontecer em caso de um confronto direto de suas tropas com as da OTAN. Putin pareceu adotar uma postura mais defensiva após encerrar uma semana marcada por ataques a mísseis e drones kamikazes à Ucrânia. O governo da Rússia também anunciou que a ponte da Crimeia, atingida por explosões há quase uma semana, será reconstruída até julho do ano que vem. A ponte é a única ligação por terra entre território russo e região, anexada pela Rússia em 2014. Em entrevista a uma rede de televisão norte-americana, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, alertou o Ocidente sobre os perigos de pressionar a Rússia, lembrando que existe uma razão pela qual Moscou tem armas nucleares. O aliado de Vladimir Putin disse que se os Estados Unidos e seus aliados cruzarem as linhas de batalha, os russos poderão usar todos os tipos necessários de armas. Também nesta sexta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky gravou um vídeo discursando à nação em comemoração ao Dia dos Defensores da Ucrânia. No pronunciamento,
agradeceu às Forças Armadas por defender o seu país e prometeu que irá vencer a guerra diante da Rússia. Além disso, ele afirmou que tudo o que foi levado da Ucrânia será devolvido. Em suas palavras, disse: "Esta será uma vitória para todo o nosso povo. Esta será uma vitória para as Forças Armadas, forças da Ucrânia. O mundo vê que os ucranianos não perdem sua humanidade sob nenhuma circunstância. O inimigo pode atacar nossas cidades, mas nunca nossa dignidade." Após o discurso, Zelensky visitou o principal hospital militar de Kiev, onde diversos militares estão hospitalizados, para agradecer os soldados e a equipe médica pelo serviço prestado ao país e concedeu prêmios militares aos pacientes e seus cuidadores, conhecido pelo excelente atendimento em suas enfermarias de trauma e reanimação. A primeira-ministra do Reino Unido demitiu hoje o ministro das Finanças por causa de um pacote econômico desastroso, criado pelo seu governo em um cenário de aumento da inflação. A medida, que foi criticada até pelo FMI, causou desconfiança no mercado e derrubou a libra, a menor cotação da história em relação ao dólar. A primeira-ministra britânica Liz Truss nomeou nesta sexta-feira o novo ministro das Finanças, logo depois da demissão de Kwasi Kwarteng em meio a uma crise econômica e política. O escolhido foi o ex-ministro das Relações Exteriores e da Saúde, Jeremy Hunt, que chegou a ser candidato para substituir Boris Johnson como primeiro-ministro antes de se juntar a Rishi Sunak contra Liz Truss, que acabou eleita. Em plena crise política, o governo anunciou uma nova virada de 180 graus na gestão econômica, com o aumento do imposto corporativo para tranquilizar os mercados. Precisamos ter uma economia de alto crescimento, mas temos que reconhecer que enfrentamos problemas muito difíceis como país. E estava correta, no interesse nacional, que tomei as decisões que tomei hoje para restaurar a estabilidade econômica. Truss se declarou absolutamente determinada a implementar o plano de crescimento econômico, apesar das duras críticas, até mesmo entre as fileiras conservadoras, contra a estratégia de cortes de impostos financiados com a dívida pública. E veja a seguir: ativistas contra mudanças climáticas jogam sopa de tomate em quadro de Van Gogh exposto em Londres. E ainda, estudo alemão mostrou que o canto dos pássaros alivia a ansiedade e o mau humor. Uma criança e uma adolescente indígenas foram atingidas por um raio no acampamento em Uverá, que fica na região sul de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Elas foram encaminhadas para o Hospital da Vida conscientes, mas com queimaduras pelo corpo. Uma criança de 5 e uma adolescente de 13 anos, as duas indígenas, foram resgatadas pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e encaminhadas para o Hospital da Vida, conscientes e com queimaduras pelo corpo. Elas estavam com a família no local onde moram, o acampamento em Uverá, em Dourados, quando foram atingidas por um raio. A mãe da adolescente e a avó da criança conta que elas estavam dentro da residência da família. Eu estava na porta, conversando lá com as criança, com o pai dela, com as irmãs, e caiu, de repente o raio caiu. Explosivo mesmo, era para nós morrer todo mundo, mas não aconteceu nada. A descarga elétrica aconteceu durante uma forte chuva que atingiu Dourados ontem no final da tarde. Foram quase 5 milímetros em apenas 20 minutos e diversas ruas da cidade ficaram alagadas. Manifestantes contra as mudanças climáticas vandalizaram a pintura de Vincent Van Gogh, exposta na Galeria Nacional de Londres, causando pequenos danos à moldura da obra. Um vídeo mostrou duas mulheres jogando sopa de tomate sobre a pintura Girassóis, uma obra emblemática de Van Gogh. A polícia disse que as duas foram presas por danos criminais e transgressão agravada. De acordo com a direção do museu, o depredamento causou pequenos danos à moldura do quadro. Porém, a pintura está ilesa, graças a uma película de vidro que a protege. A National Gallery, que diz abrigar uma das maiores coleções de pinturas do mundo, disse que a obra Girassóis, datada de 1888, era uma das mais populares da exposição. Já o grupo ativista Just Stop Oil, que realizou o ataque, afirmou que a obra de Van Gogh
custa em torno de 84 milhões de dólares, cerca de 450 milhões de reais, e esse valor poderia ajudar diversas esferas climáticas, como despoluição dos oceanos, o desmatamento e principalmente o efeito estufa. O protesto é o mais recente dos ativistas do grupo e ocorre depois de outra ação, ocorrida há poucos dias, em que eles bloquearam estradas ao redor do parlamento inglês e departamentos governamentais da Grã-Bretanha, com a ideia de interromper todos os novos projetos de petróleo e gás do país. O assunto agora é um esporte clássico, o xadrez. Depois de uma vitória surpreendente de um jovem de 19 anos contra um campeão mundial, muitos assuntos foram levantados sobre esse tema. Entre eles, uma possível fraude realizada pelo jovem. Porque em um outro torneio, mas com uma segurança elevada, ele teve um desempenho muito abaixo, o que de certa forma confirmou as acusações de trapaça. Hans Niemann ganhou notoriedade no início de setembro, após derrotar o norueguês Magnus Carlsen, de 31 anos, campeão mundial desde 2013, no prestigiado torneio Sinquefield Cup 2022, em St. Louis, nos Estados Unidos. O grão-mestre, que é um dos títulos vitalícios concedidos pela Federação Internacional de Xadrez aos enxadristas profissionais, insinuou que o novato trapaceou para obter sua vitória, abandonando o torneio 3 dias após o duelo. A atitude de Carlsen foi vista como um ato de protesto e colocou em xeque a idoneidade de Niemann. O assunto reverberou com força na comunidade do xadrez, com diversas teses de como o jovem teria burlado as regras para superar o norueguês em St. Louis. Mas as dúvidas se tornaram evidentes nesta última semana. Isso porque, em um novo torneio que oferece uma premiação em dinheiro no valor de R$1.300.000, Niemann ficou muito abaixo das outras apresentações. O motivo? Os organizadores do torneio gastaram milhares de dólares para fortalecer seus sistemas de segurança, com varinhas de detecção de metal, scanners de radiofrequência e até sistemas que verificam dispositivos de silício. O enxadrista prodígio de 19 anos ficou em penúltimo lugar e amargou uma colocação insignificante para quem, há pouco mais de um mês, ganhou de um campeão mundial. Dessa forma, a investigação criada pelo site chess.com de que o jovem Niemann trapaceou na final do Campeonato Mundial de Xadrez vem ganhando força e se tornando realidade. Um estudo apontou que ouvir o canto dos pássaros reduz a ansiedade, além de melhorar o humor e o funcionamento cognitivo. A vida na cidade grande muitas vezes nos priva de apreciar e desfrutar da natureza. Árvores são substituídas por prédios, o cheiro do mato é trocado pela poluição e o lindo cantar dos pássaros muitas vezes é abafado pelo vai-vem dos veículos. Nos últimos dias, um estudo do Instituto de Pesquisas alemão Max Planck anunciou que o canto dos pássaros reduz a ansiedade e os pensamentos irracionais. Os pesquisadores examinaram como o ruído do tráfego e o canto dos pássaros afetam o humor, a paranoia e o funcionamento cognitivo das pessoas. O experimento foi feito de forma online, com 295 participantes, que foram induzidos a ouvir 6 minutos de ruído de tráfego ou o canto dos pássaros, mesclado com sons de tráfego ou apenas o canto dos pássaros. Antes e depois de ouvir os clipes de som, os participantes preencheram questionários avaliando sua saúde mental e realizaram testes cognitivos. O resultado mostrou que o canto dos pássaros reduziu a ansiedade e a paranoia em participantes saudáveis. Por outro lado, o ruído do tráfego geralmente piorava os estados depressivos, especialmente se o clipe de áudio envolvesse muitos tipos diferentes de som. Segundo os pesquisadores, a explicação para esses efeitos é que o canto dos pássaros indica uma relação com o ambiente natural intacto, desviando a atenção dos estressores que poderiam sinalizar uma ameaça ao sistema. A descoberta é positiva. Agora, mais estudos serão realizados para saber se o canto dos pássaros também pode ser aplicado para prevenir transtornos mentais.
E amanhã é o dia dos professores. A repórter Maria Clara Leite foi até uma escola de São Paulo para conversar com os alunos, os mestres e saber quais são as principais dificuldades de uma profissão tão essencial. Aluno e professor. Por aqui, essa relação vai além do aprendizado. Existe troca de conhecimento e amor. É relação de respeito, relação de carinho, a gente tem muito carinho por todos os professores. Ao mesmo tempo que a gente tem um amor profundo por eles, né? A gente adota como filhos, a gente tem essa relação de cobrança, né? De ter que estar o tempo todo puxando, investindo ali no que nós acreditamos que é o futuro. Então é uma relação muito gostosa. E toda essa tensão com o aluno começa lá na primeira infância. A gente está formando a nova sociedade. Então, a grande importância da educação, principalmente da educação infantil, é essa. No Colégio Delta, na zona norte da capital paulista, os alunos dizem reconhecer o valor do professor em todas as fases da vida. Por exemplo, eu quero ser cientista. Aí eu preciso de uma professora para me ensinar como é que se faz as coisas científicas. Desde o infantil, né, que ensina lá, até o professor universitário, todos eles têm o seu valor e têm que ser valorizados. Apesar de toda a valorização dada pelos alunos aos profissionais da educação, uma pesquisa recente revela que poderá haver um apagão de professores no Brasil nos próximos anos. Segundo esse levantamento, o déficit pode chegar a 235 mil professores em 2040. Isso devido ao desinteresse dos mais jovens por essa carreira. É um trabalho, eu acho que é um trabalho incrível, porque realmente a gente vê o quanto os professores se empenham para dar aula para a gente, mas na minha visão do que eu tenho para o mundo, eu acho que eu não seria professora. O professor não é realmente muito valorizado, né? Não é visto como o que é o professor dentro de escola. Mas para mudar a estatística sobre o ofício de ensinar, nesse colégio existe um incentivo para que os alunos apostem na pedagogia. Hoje nós já trazemos, numa feira de profissões, quando nós vamos falar sobre o futuro, a possibilidade também de seguir a carreira da docência. Lógico que ainda se vê o professor como não a carreira dos sonhos, que todos eles almejam como primeira opção, mas graças a Deus nós já temos muitos alunos querendo ser professores. Se depender dessa turminha aqui, não faltarão docentes no futuro. Quem aqui tem vontade de ser professor ou professora quando crescer? Levanta a mão. Tudo isso! Como que é para você ver que várias das suas alunas querem ser professora? É um privilégio, né? Um orgulho. Para ser professora tem que amar mesmo. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.